Olá, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui no podcast O Mundo em Português. Hoje um episódio vai ser um bate-papo mais aberto para a gente falar sobre as experiências aí. Estamos aqui com o Rômulo Oliveira mais uma vez. Dá um oi pro pessoal aí. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aí mais uma vez aqui. Fala mais perto do microfone. Estamos aqui mais uma vez com vocês, né? Uma satisfação tremenda, né? E é isso aí. Vamos contar os perrengues chique hoje. E o Rafael... É nóis. É nóis. Direto de Portugal. Rafael, que é missionário, pastor e missionário em Portugal. Eu, pastor aqui no Mevansed mesmo, junto com o Rômulo também, que é pastor e líder do Ministério de Adolescentes aqui no Mevansed. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre experiências missionárias de curto prazo, né? Aquelas pessoas que têm a oportunidade de ir em uma missão, fazer um trabalho missionário transcultural e que não vão de mudança, né? Que vão para um espaço de tempo menor, curto, né? Um período curto. E vamos falar um pouquinho, para abrir esse bate-papo, a gente falar um pouquinho sobre conceito. Ter ou não ter e quando ter uma experiência missionária de curto prazo. Quer começar, Rafael? Eu acho que sim, eu acho que vai ser interessante o Rômulo contar um pouquinho da experiência, né? Porque o Rômulo foi num momento bem peculiar da vida, né? Sim. Mas antes, só para poder introduzir, assim, até uma coisa interessante, o pessoal não sabe, às vezes vocês ainda não acompanharam, não viram os outros episódios que nós gravamos, ou não ouviram, né? Quem está ouvindo o podcast, que nós gravamos aqui com o Rômulo. Mas eu e o Rômulo, nós temos uma história, né? Uma história aí já de um tempo. De algum tempo, né? De algum tempo. E quando eu conheci o Rômulo, eu já era pastor de jovens aqui no Mevan. Conheci a Edna primeiro, né? É a esposa do Rômulo. É a esposa do Rômulo. E nós estávamos bem num processo que nós estávamos entendendo e querendo construir dentro da mentalidade do Ministério de Jovens uma consciência missionária. Então, qual que era o princípio que a gente trabalhava naquela altura? A gente trabalhava o princípio de você não precisa ser uma pessoa que tem o chamado para ser um missionário, né? Você deve se envolver com a missão, independente se você sabe que tem ou se você não tem uma palavra específica para poder ser um missionário no exterior, que todo cristão deveria se envolver na missão. Mas nós queríamos fugir um pouco daquele paradigma de você se envolver na missão de outra forma, não sendo indo. Né? Porque você fala, você vai se envolver na missão, ou indo, ou orando, ou contribuindo. Assim, não, a gente trabalha com o conceito de missão, vamos dizer assim, integral, plena, né? Plena, né? Eu ia fugir do integral. Vamos fugir missão plena, entendeu? Assim, que você não confundir as teologias. E que você faz missão tanto indo, quanto orando, quanto contribuindo. Só que, é claro, nem todos vão para o mesmo lugar, nem todos vão à mesma distância, né, para tão longe, e nem todos vão por tanto tempo. Então, mais a gente distribuiu mais desse conceito. Então, assim, aí entra o conceito da experiência missionária de curto prazo, que é uma experiência que sem contraindicações, recomendadas a todos. Nós começamos a recomendar no meio da juventude, que nós pastoreávamos aqui no Mevan, que eles investissem em viagens missionárias. Fosse interurbana, né, para alguma outra cidade aqui da região, fosse para uma missão nacional, como nós enviamos jovens para poder ir servir na missão no Nordeste, fosse internacional. Como? Dando ali o seu tempo livre, né? Fala assim, o jovem trabalha, o jovem estuda, como é que ele faz isso? Programe, economize, aprenda, junte um dinheiro e use as suas férias. Dê as suas férias em missão, dê um feriado prolongado, às vezes for uma localidade mais próxima. Então, esse é o pano de fundo em que eu e Rômulo nos conhecemos. Então, ele chegou, nós estávamos nesse movimento. E foi nesse movimento que Deus já pegou o coração do Rômulo ali e a gente acabou indo juntos, né, numa experiência missionária de curto prazo no continente europeu. É isso aí, Rômulo. E aí, vamos lá, né? A partir da sua experiência,
Responda essa pergunta, comece a contar né, a sua experiência, mas respondendo essa pergunta. Ter ou não ter e quando ter? Aham. Bom, ter ou não ter, né? Por favor, Ter. né? Com certeza. Bom, para mim, né, essa experiência que nós tivemos, né, foi marcante, com certeza, né? Marcou. E eu acho que não só marcou, na verdade, selou. Porque eu já tinha sido marcado pela mensagem, né? Pelo entendimento de que eu era um missionário, né? Eu sou, né, na verdade, um missionário. Então, até eu muitas vezes me apresento assim, né? Quando eles perguntam, tá, e você é o quê? Não, eu sou missionário. Eu não digo que eu sou pastor, né? Eu sou um pastor aqui, desenvolvo isso, trabalho dessa forma, mas eu sou missionário. Essa é a minha vocação, a verdadeira vocação. E então isso chancelou. Não, aí eu tive a convicção e a certeza. Não, é isso que Deus tem falado comigo. Então tudo, cara, cada momento, não é só pelo fato de, pô, você tá indo, aí a pessoa pensa, você tá indo para a Europa. Às vezes tem pessoas que vão lá e ficam realmente impressionados, porque a Europa e o Brasil é uma grande diferença, né? Em vários aspectos, né? Cultura, tudo. Isso é muito, muito legal, tá? Muito você vê. Mas quando você tem quando você está olhando com uma cosmovisão diferente e você vê a real necessidade daquele lugar, aí você fica realmente impactado. Em você ver uma sociedade totalmente desenvolvida e tão carente e necessitada do reino de Deus sendo anunciado, sendo pregado ali, do evangelho, do poder de Deus fluindo através, né, dos cristãos. Então, a experiência missionária, se você tem ela em curto prazo, seja para onde você for, ela vai te marcar com certeza, ou vai te dar a convicção de que é aquilo que você tem que fazer. Então, eu também sou 100% partidário do ter, né? Sim. É óbvio, né? Acho que já estava claro para quem já começou a assistir o podcast. Já pensou, mas claro não que ter, né? Mas, será que eles vão responder? Aí a gente faz o podcast aqui e fala, não, a gente não recomenda. É evidente que imagina, não. Né? Mas o motivo pelo qual nós trabalhamos e nós cremos nisso e até oramos e ajudamos a proporcionar essa viagem missionária junto com o Rômulo naquela ida para a Europa, é porque nós realmente entendemos que essa experiência ela é transformadora. Todo jovem deveria ter essa experiência. Eu digo jovem, né? Porque é uma pessoa que está sendo criada no caminho do Senhor, ela ainda às vezes não sabe o que vai ser da vida, ainda não casou, ainda não tem filhos e tal, não sei o que vai fazer do futuro. Então é a melhor ocasião para poder ter a experiência missionária. É justamente o contrário. Mas, claro, uma experiência de curto prazo, uma experiência controlada, uma experiência acompanhada. Discipulado, né? Então, assim, mas era uma ótima, é a melhor ocasião. Mas isso não tem idade. Se você vai, mas isso é só para jovem, podcast de hoje. Não, eu falei, não, você tem 70 anos, você nunca esteve no exterior. Vai, né? Nós estamos aí preparando, né, para poder levar o nosso pai, né, para poder me visitar lá em Portugal um tempo, e eu quero levar ele na Inglaterra, que é o sonho dele conhecer a Inglaterra, porque 74 anos. 74 anos, nunca teve no exterior. E eu falei assim, eu quero trabalhar para poder levar ele no Reino Unido, para ele conhecer a terra dos avivalistas, que ele tanto lê e tanto gosta de ouvir falar. Por quê? Porque eu acredito que ainda que 74 anos, já na etapa final da vida nessa terra, vai ser uma experiência transformadora para ele. Né? Então, assim, de estar nesses lugares. Então, assim, isso não tem idade, né? A experiência missionária e ainda mais a experiência intercultural. Né, de você ir para uma outra cultura. Mas isso não vai muito longe, porque o Brasil tem várias culturas. Então, assim, às vezes aqui dentro do país já muda muito. A minha primeira experiência não foi para o exterior, né? A do Romulo acho que foi, né? Foi aquela, a primeira experiência missionária já foi. Já foi. Esse é outro nível, né? Chegou sentando. Já foi grande, já, né? Já foi de primeira classe de KLM, né? Não foi para tanto. Não foi assim, não. Né? A gente viajou de que aquela vez? Foi Ibéria? Foi o quê? Era Europa, meu Deus, carroça, ônibus com asa, ônibus com asa. Então, assim, mas amém, né? Mas chegou no vivo, não caiu. Não caiu, essa que importa. Então, assim, cara, mas a gente tava lá mas a minha primeira experiência foi em Tatuí, São Paulo. Foi com Kings Kids, você lembra? Isso é muito Foi com 18 anos de idade.
E eu fui, a minha primeira experiência, assim, sem meus pais, porque a nossa família, né? Eu tô olhando aqui, quem tá assistindo, tá vendo eu olhando pro Eliel, talvez não sabe, mas o Eliel é meu irmão de pai e de mãe, né? Por isso que a gente falou, por isso que falou nosso pai não é o nosso pai celeste. Nosso pai nós vamos levar Deus à Europa. Estamos levando Deus à Europa. Vamos levar Deus para conhecer a terra dos avivalistas. É o seu Joselito Meirelles Cunha, né? O nosso pai terreno. E assim, eu fui para Tatuí, São Paulo, com Kings Kids. Nossa família é muito missionária, então a gente sempre teve muito envolvido com o evangelismo urbano e tal, e até mesmo interurbano. Mas a minha primeira viagem sozinho, né? Assim, sem meus pais, foi com 18 anos. Eu fui para Tatuí fui uma campanha de Kings Kids, passamos um mês naquela cidade. Tivemos experiências incríveis com Deus. E foi em 2001. E foi transformador para mim, né? Logo depois eu já fui para a Escola do Clamor pelas Nações. Eu já tinha essa questão missionária já no meu coração, né? Mas a experiência, ela vai te modelando. Então, assim, quanto mais cedo, ter ou não, quando ter, né? Que era a outra pergunta, né? Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Eu sou doido para enviar minhas filhas para missão. Então, assim, para ter experiências missionárias nesse sentido. Mas suas filhas já estão tendo experiências missionárias, estão vivendo em Portugal. Sim, mas hoje são experiências com os pais. Algo... Eu quero ter eu quero a terra delas hoje. Exato. O transcultural para elas é bom. O transcultural para elas você vieram para o Brasil, né? A Giovana, principalmente, a mais novinha. Né? A Giovana, minha filha, ela foi para Portugal com 2 anos de idade, hoje está com 8. Mandar ela para o Brasil é uma experiência transcultural. Então é transformador e modela bastante. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a viagem lá para a Europa. Nós temos muita coisa para contar, né? Até porque você tinha quanto tempo de casado quando foi? Olha, eu acho que eu tinha 7 meses de recém-casado. E passou quanto tempo lá? Foram 3 semanas? Foi 28 dias, né? 28 dias. Basicamente um mês. Recém-casado, passando quase um mês em viagem missionária. E aí, você chegou, vocês foram para qual país de começo? Vai contando. A gente chegou em Madrid, né, na Espanha. A gente teve alguns dias ali. E foi muito bom já essa primeira experiência, porque... A gente ficou na casa, né, do pastor, né, de Madrid, da nossa... O pastor Marciano. O pastor Lá Marciano, no né? Madrid. Ele é Marciano, o nome dele. Né? Tem que falar. Ele é brasileiro, mora na Espanha. Mora na Espanha. Desculpa aí a brincadeira, Marciano. A gente ama, né? Então... Mas foi muito bom ver, assim, o trabalho de um pastor, né? Na realidade, ele estava iniciando o trabalho lá na Espanha também. Então, dar o suporte para ele naquele tempo ali. E isso também me ajudou no futuro, no pós, em pensar assim, olha, essas necessidades que tem. Sim. Né? E pensar, olha, eu preciso me preparar nisso, e tem a possibilidade de servir dessa forma. Principalmente em experiências curtas, né? Por exemplo, vai uma equipe pequena para fazer um treinamento lá, para desenvolver o pessoal do trabalho. Já chegou direto numa igreja local, numa igreja local, no evangelismo de rua. Não é evangelismo de rua, né? Apesar de a gente ter tentado muito, né? Evangelizar, né? Muito engraçado que eu fui falar com... a gente foi para uma praça, né? Qual a Praça del Sol, né? Praça del Sol. Aquela praça principal lá. E a gente foi lá tocar violão, adorar o Senhor, e uma praça lotada, né? Aí eu cheguei para um rapaz, e aí eu né, meio que falar um portunhol, né, para ver se... E aí ele não entendeu, eu falar inglês então, né? E aí comecei a falar com inglês e ele não entendeu. E aí e agora, né? Mímica. Daí a amiga dele chegou e falou, não, a gente é da Grécia, a gente não fala nem inglês, nem espanhol, a gente só fala grego. E aí Não, eles falavam inglês, ela chegou falando inglês, mas um pouquinho mas de inglês. Ela falava bem pouquinho. Eles falavam inglês bem arrastado, mas não estava entendendo. A comunicação foi, cara, a comunicação... Né, esse foi o nosso choque de entrada. Aqui fica um negócio interessante, deixa eu contar essa parte. É muito legal porque, assim, essa foi a minha segunda experiência na Europa, né? Eu tinha ido a primeira vez em 2013, né? Com o Júnior, né? Lá da Missão Nordeste. E aí depois eu fui... fomos nós 3, né? Eu, você e o Leonardo, em 2014. Né? Em 2014, um ano depois. Na Espanha eu já tinha ido antes, mas estavam alguns países que a gente foi ali, eu nunca tinha ido. E o que aconteceu? Nós fomos nos preparando, né? Eu voltei, a primeira vez que eu fui em 2013, eu tinha aquele inglês morolés que eu aprendi de ouvir música, divertido mesmo, filme, né? série. Filme, né? Coisa assim e tal.
Não vou nem falar do The Books on the Table, né? Do verbo to be que a gente estuda aqui nas escolas no Brasil, que é uma vergonha. Não aprende nunca. Não aprende nada. Então, assim, mas eu fui ali porque eu me desenrolei bastante com música e tal. Eu entendi inglês. Aí a primeira vez que eu fui, eu já cheguei na porta de entrada, né? Na imigração, foi da Holanda, em Amsterdã. Cheguei lá pra poder falar com o cara, já não entendi nada que ele falava. E aí o inglês ainda com sotaque, né? Aí eu falei assim, aí eu pensei, e a minha experiência com o inglês nessa primeira viagem foi horrível, porque eu vi que eu não entendia não nativos falando inglês, né? Meu ouvido tá acostumado com americanos e tal, né? E o inglês europeu e o inglês de não nativos eu não entendia. Aí eu voltei de lá, entrei numa escola de inglês daquelas curta, né? De 1 ano, né? Pra poder cair no inglês mesmo. E aí, quando nós programamos a viagem de 2014, eu falei assim, não, agora eu vou chegar lá preparado. Aí eu e o Romulo, nós pagamos uma escola intensivo de um mês. Intensivo de um mês, né? Nós caímos pro inglês, que não vamos Olha, chegar lá todo rasgando dia, né? no inglês, mano. Aí não sei o quê. Aí, pô, chegamos no primeiro lugar, Espanha. Pensou, pô, Espanha, nossa mãe, nós somos fluentes em portunhol, né? Portunhol, né? Graças Então, às assim, novelas, né? Uma coisa é brasileiro. certa, a gente entende tudo que eles falam. Se eles vão entender o que a gente fala de volta, eu não sei, né? Mas aí nosso cartão de visita, né? A primeira pessoa que a gente aborda, o Rômulo chega, né? O Rômulo evangelista do time, foi à frente, deu um passo da frente. Pô, pegamos um cara que não falava nem espanhol nem inglês. E isso já foi um quebra de paradigma pra nós, não foi? Aquela ideia do, você quer ser missionário? Aprenda inglês que você vai fazer missão no mundo todo. Não é bem por aí. Não é bem assim. Só que E aí, esse choque foi, cara, ao mesmo tempo que foi frustrante, foi também o impulso, assim, de, cara, você precisa de mais preparo para isso, né? Então, e até por isso, a gente tá falando de experiência de curto prazo. Pô, você vai se preparar um monte para fazer algo de curto prazo, faça isso. Porque, às vezes, se de repente for só a tua única oportunidade, você se preparou pra você vai poder fazer algo realmente incrível, né? Então, você só tem uma chance, faça bem feito. E aí, né? na Espanha ali, vocês ficaram quantos dias? Eu não me lembro lembra? quantos dias, a gente ficou... Uns 5 dias, Uns acho 5 que foi. dias, né? Quase uma semana. Mais alguma né? experiência marcante ali na Espanha? Bom, acho que Não, muitas o que coisas, a gente né, faz começou, tempo, né? o que nós começamos a fazer, vou falar já abrangendo aqui. plano, né? A questão do evangelismo, nós só conseguimos, que eu me lembre, foi na Alemanha, né? Na Alemanha. Na Alemanha que a gente conseguiu evangelizar jovens falando inglês. Isso. No resto, a gente só trabalhou com intérprete, né? Sim. E foi o que modificou toda a nossa movimentação. Felizmente, a gente tinha um entendimento que naquela viagem também, o objetivo daquela viagem ela não era tanto evangelística. É que a gente tava com sangue nos olhos, fogo nos olhos, na faca na mão. A gente queria até abrir uma igreja. a gente queria pregar, ter essa experiência evangelística ao máximo, né? Mas o nosso foco principal era uma viagem mais profética. Então a gente entendia que a gente ia de cidade em cidade, a gente foi visitar vários países, né? E a gente ia, nesses países, a gente ia levantar altares de adoração a Deus. A ideia era ir para a rua e adorar em praça pública. Sim. Esse era o objetivo principal. E a partir disso a gente... E buscar discernimento do Senhor. Exatamente, buscar direções de Deus. A gente foi muito estrategicamente, né? Foi uma viagem estratégica mesmo. Então, assim, a gente acabou gastando... Eu tô falando isso para responder a questão, porque os outros 5 dias a gente gastou mesmo um tempo mais de oração nas ruas. Aí nós vimos que a gente não conseguia interagir muito com o pessoal com as pessoas, né? No evangelismo, porque não falávamos espanhol e o inglês não estava dando certo na Espanha. Então a gente realmente focou mais no trabalho de adoração e, obviamente, o serviço da igreja local também, né? Sim. Pegaram o busão, pegaram o trem, pegaram o avião e foram para onde? Pra onde é que a gente foi mesmo agora? De lá a gente foi para Dinamarca, né? Dinamarca e Suécia. Então foram de avião, né? Nós pegamos o trajeto, né? A gente saiu de Espanha, eu botei isso mais na memória, talvez o Romulo não lembre mais, foi em 2014, né? E foi direto para Espanha. Aí de lá nós pegamos o voo para Dinamarca e Suécia, ali na divisa, né? Então, não sei o quê. Fomos a Copenhague, ficamos em Malmo, né? Dando assistência ao Denis, que na época era pastor, né, de uma igreja brasileira lá em Malmo, na Suécia. A gente dá assistência a ele lá. Aí de lá nós viajamos juntos para Irlanda, né? Isso, E fomos em Dublin e fomos dar uma assistência a uma igreja também que caminha com a gente hoje, o pastor Amarildo, lá em Ballinasloe. Né, no interior da Irlanda. De lá depois nós pegamos um voo para a Itália,
Foram as melhores histórias. Foi. E da Itália, depois nós pegamos o voo de volta para a Suécia, para Dinamarca e Suécia. Aí, de lá, depois da Suécia, então a gente viu o mapa e fez assim, né? Brincando de estrelinha. Aí vamos lá, voltamos para Dinamarca e Suécia. De lá, nós pegamos para... nós fomos de trem, né? Acho que não fomos de trem. A gente foi de trem. Foi pra Alemanha. Nós fomos de trem para a Alemanha. Isso. Para o norte da Alemanha. Lá nós alugamos um carro e aí E nós percorremos rodamos a Alemanha de carro. Fomos em vários lugares da Alemanha. A Alemanha foi o que a gente gastou mais tempo, foi uns acho que 10 foi dias lá, né? Mais, eu acho, né? Acho que foi uns 14 dias, alguma coisa dias, assim. se não me engano, A gente ficou, metade da viagem a gente ficou na Metade da Alemanha, viagem foi na Alemanha. que era o nosso foco principal naquela altura. E aí depois nós retornamos. Foi isso. Essa foi a trajetória. Foram preparados financeiramente, foram com dinheiro curto, mochila nas costas. Como é que foi a experiência, Romulo? Não, assim, a experiência foi... Bom, primeiro que a gente estava fazendo uma experiência missionária, então o dinheiro foi a provisão de Deus, né? Então foi levantada a oferta, a gente, né, tinha todo esse recurso da nossa Nós fomos igreja, enviados né? pela igreja, Nós fomos né? enviados pra Não foi igreja. um mochilão nosso, Não foi um né? mochilão nosso, exatamente. Fomos enviados pelo Mevan na época. Principalmente falando de primeira viagem, vai enviado, né, pela sua igreja e vá, né? Se de repente a tua igreja não tem muitos recursos, não tem problema você juntar recurso. Eu fiz muitas viagens aqui no Brasil que eu fiz vendi pão para viajar. Uhum. É a mesma Pão, bênção de pipoca Deus, de outra agora. forma. Pipoca agora, que a gente fez pro Nordeste. Então, foi muito bom nessa quesita, assim, a gente não tem... E é claro, o dinheiro, a gente não estava passeando, né? Mas foi muito bom que muitos dos lugares que a gente foi, a gente ia e ofertava. Então, a gente não estava indo fazer turismo, né? Então a gente estava muito focado Nem buscando fazer agenda para nem levantar agenda a para oferta. levantar a Fomos oferta. atrás de dinheiro, né? É. Assim, isso aqui fica uma quebra de paradigma muito interessante agora, Sim. falando não só da experiência, É. mas do que tem sido, né, como missionário na Europa, esse tempo todo que eu tenho estado lá. É que eu falo muitas vezes, as pessoas pensam que você tá lá, tá ganhando em euro, né? Não sei o quê, parará, missão na Europa e tal, não sei o quê, igreja na Europa. Mas assim, a experiência que a gente tem de missão na Europa é que é uma missão que a gente paga e paga caro para fazer. caro, né? E paga caro para fazer. A gente não vai com a ideia de ganhar dinheiro, né? E assim, Não. você não deveria ir para lugar nenhum com a ideia de ganhar dinheiro. Mas a gente sabe que tem alguns lugares, quem trabalha Só com se o tu for ministério... trabalhar, né? E Se tu for trabalhar, tu vai ganhar dinheiro. Missão, né? Né? Quem trabalha Missão não com dá, pregação, às Ou vezes pregador, ministério itinerante, ele sabe que tem ali, às vezes, uma expectativa de um recurso que vai voltar e tal, não sei o que, de oferta, que ele vive de ofertas, então ele recebe ofertas e tal. E às vezes ele cresce o olho quando ele olha para a Europa. Ele fala, vou ganhar umas euro, ofertas né? em euro, Euro, levantar umas ofertas em euro. Fala assim, primeiro, não tem esse coração, obviamente. Segundo, não tem expectativa, porque nem alimente a expectativa, Nem porque alimente. a experiência tem mostrado ser o contrário. A gente realmente vai, como ele falou, como a gente foi muito abençoado aqui, né? Os irmãos investiram mesmo na missão, Sim. a gente foi bem suprido, graças a Deus. A gente chegou lá como provisão Provisão. para as pra mim, igrejas. isso foi outra Porque coisa nós que marcou pegamos muito, uma Europa no auge da crise, na né? auge da crise. 2014. Espanha estava quebrada. A Espanha estava quebrada. Ele falou, tinha muita gente na rua? Não, tava Madrid inteira na rua. Tava em Madrid Era inteira na assustador. rua. O Sim. povo estava na rua pedindo dinheiro. Dinheiro. E A você gente esqueceu desse detalhe, né? Porque as pessoas estavam na rua tocando instrumento, fazendo arte, pedindo dinheiro, esmola. O pessoal não estava passeando na rua. E não era pessoal, irmão, pessoas em situação de rua que estavam não sei o quê, alcoólatra, drogado. advogados, Não, família. Você via gente assim, ex-empresários, né? tava quebrado, que tinha perdido Falido. a casa, né? Não sei o quê. Tava um A índice crise muito grande. imobiliária, né? Teve Tava um muito índice forte muito grande de nesse- suicídio lá, porque o governo estava tomando as casas das pessoas que não estavam conseguindo pagar as hipotecas. E quando chegava a polícia, a gente viu várias histórias assim, né? A polícia chegava no prédio, a pessoa pulava da janela e se matava, porque ela preferia se matar do que Do que ter a passar a vergonha vergonha de ser tirada de casa Meu pelo Deus. governo. Era caótico que a Europa caótico. estava vivendo em 2013, 2014. A gente Espanha foi estava numa- bem grave isso, A né? Espanha, principalmente, né? Então nós fomos com provisão, né? Com provisão, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Quebrando paradigma e desenvolvendo essa mentalidade, né? O missionário, ele tem que entender que ele é provisão, seja da provisão salvífica, de levar o evangelho da salvação, como também financeira. Eu mudei muito meu paradigma, né? Eu vivo uma vida humilde, mas muito dessa vida humilde que eu levo é porque também eu não fico investindo em mim.
ou na minha casa. Eu invisto muito em pessoas. Sim. Né? Então, essa presente era, né? Não é de juntar tesouros, é de Juntar tesouros do juntar céu, né? tesouros dos céus. Né? É. Então, é dessa forma. Bom, e pra gente falar um pouquinho sobre contos e causos, dos perrengues, Perrengue chique. Perrengue chique. perrengue chique, porque qualquer perrengue que você passa em território europeu é bacana. É bacana, Pô, cara, né? tô passando perrengue aqui, ó, do lado tem a Torre É, Eiffel, ó, do lado aqui tem o Camp Nou. Então, Cara, tô no perrengue, perdi meu voo agora aqui em Paris, né? Que chato, Pô, vou ter que esperar aqui no Charles de Gaulle, em Paris. Só que não aconteceu isso com a gente. Parece bonito. Parece mas, bonito, né? Teoricamente é bacana, né? Pois Então, vamos lá, começa a contar pra gente alguns casos aí nos minutos finais que a gente tem aqui. Já. Minutos finais. Tem que fazer parte 1, parte 2, parte 3 da viagem também. Acho que esse vai ser mais esticado. Vai ter esticado, né? Mas, ó, assim, a gente não tem como não contar da experiência na Itália, né? Que foi muito legal. E, você, Rafa, quer falar? Daí a gente... Vai contando. Começa Vai você contando, e eu vou vai. incorporando. Né? Eu acho que primeiro foi chegar... A gente já estava tendo várias experiências negativas em relação ao idioma, né? Aos idiomas, né? E aí a gente chegou na Itália também com a mesma expectativa. No aeroporto, né? Bom, no aeroporto, cara, as pessoas não falavam inglês no aeroporto. Fiumicino. Fiumicino. Não, acho que a gente chegou no Ciampino. No Ciampino é o menor. E a gente chegou em Roma, né? Era Roma, né? Era Roma. E aí ninguém entendia o que a gente estava falando em inglês. Os atendentes do aeroporto, né? E de imigração não falavam inglês. Né? Aí já começou por aí. A gente não sabia o que ia nos esperar mais à frente, né? Meu Deus. Aí quem estava esperando a gente era a Silvia Boni, né? Que era uma missionária que estava lá. É uma missionária, né? E acho que ela tá lá ainda, né? Tá. Lá. E aí ela pegou a gente de carro e foi levar a gente pra... Qual era o nome mesmo? Pescara, isso. E aí a gente foi de Roma pra Pescara. Quantos quilômetros era? 200 quilômetros? 300? Era alguma coisa, era umas 3 horas de viagem. 3 horas de viagem, né? Era 2 horas, alguma coisa, 3 horas. É. Ela foi levar a gente de van, né? A gente foi de van, né? Cara, e a gente curtindo a viagem, né? Pô, a paisagem de Roma a Pescara é uma das estradas mais lindas que eu já vi. Você passa pelas montanhas. Montanha, vale, aquela estrada... Não, é incrível. Incrível, é incrível. Nossa, a visão mesmo. Eu só lembrava de Senhor dos Anéis, Hobbits, que era muito parecido aquelas montanhas, né? E tudo, né? Mas, né, no meio do nada, o que acontece? Acaba a benzina. Acaba a benzina. Cara, no meio do nada. Benzina seria gasolina. Exatamente. A van ficou sem gasolina. A van ficou sem gasolina no meio da estrada. No meio da estrada, cara. No meio do nada. Nada, cara. Pensa. No meio do nada, não. No meio de uma paisagem incrível. No meio de uma paisagem linda, né? Perrengue chique. Vamos lá. E aí, o que a gente pensou? Bom, tem que buscar a benzina, né? Aí saiu eu e o Rafael, né? Os que mais estavam preparados para falar. Outro idioma, né? Vamos tentar se desenrolar. Vamos tentar usar o portunhol, que não deu certo, da Espanha, da Itália. Da Itália. Aí é ótimo. Vai ser top. É latino também, vai dar certo. Aí nós A gente ia falar aquele italiano de Terra Nostra, né? Puerto Maledetto. Aí, não, detalhe, numa autoestrada, né? Que depois a gente foi descobrir no final que não podia nem andar naquele lugar, né? Mas ela parou a van, e aí ela ficou lá na van, né? Com o resto da equipe, e saiu eu e o Rômulo. Primeiro ela tentou gritar lá com uma senhora na casa que tinha medo da estrada lá, né? Na benzina, e a mulher não desenrolou nada, sei lá o que ela pensou da gente. Aí a gente falou, a gente olhou que tinha uma cidade perto, aí falou assim, perto assim, sei lá, tava 1 quilômetro, 2 quilômetros da entrada para uma cidade. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos atrás, cidade, vamos comprar a benzina e trazer aqui pra van. Saiu e Rômulo, né? Aí, vai lá, conta. E aí, mano, antes de chegar na cidade, para um Ford Ka, né? Era um Ford Ka, né? Um carrinho assim. Um carrinho assim, né? E a gente já tava com um galão, tudo, né? Aí, ó, era a mulher tava lá, e aí tentou se comunicar e também não deu certo. Mas eu acho que ela entendeu, na verdade. Era uma mulher, ela tinha ali uma aparência africana, você vê que ela não era italiana. Não era italiana. Ali mesmo. Ela para de carro, sozinha na estrada, começa a falar alguma coisa com a gente.
A gente tenta falar com ela, ninguém se entende nada. Mas a gente percebe pela indicação que ela queria ajudar a gente a ir buscar, ir até o posto buscar gasolina. Na benzina. E aí a gente, né, embarca num carro de uma pessoa estranha. E aí começa a história. Começa a história, né? Aí a mulher vai indo, cara, ela entra na cidade e tal. Não, antes, agora eu vou contar. Aí quando ela chega, ela conhece as estradas lá na Itália, as estradas são pedagiadas, né? Então quando sai da estrada, você já passa por um posto de pedágio. E a gente viu, quando ela chegou na estrada, tinha um carro de polícia parado num pedágio. E a gente viu que ela ficou incomodada com o carro de polícia. Aí ela ficou assim, tal, não sei o quê, ela meio que deu uma desviada e tal. Aí eu já olhei, tava eu no banco da frente, o Ron no banco de trás, já fiquei assim. Carro duas portas. Uma coisa estranha assim, né? Aí ela avançou um pouco. Aí passa um posto de gasolina. Eu, na benzina, benzina, fala qualquer coisa lá. Ela passa o posto, passou direto o posto. E eu falei assim, mas por que não foi, não parou no posto? E ela mexendo no celular. Aí ela começa a mexer, ela dirigindo, começa a mexer no celular, e tá não sei o que, começa a mandar mensagem, começa a ligar pra alguém mandando mensagem pra... Aquilo foi ficando... Aí passou o segundo posto, a benzina, não, benzina, apontando pra frente. E aí o telefone dela e a mensagem pra cá, mensagem pra lá, ela manda mensagem, recebe mensagem, eu vou ficando nervoso naquele carro. Eu falei assim, tem alguma coisa estranha assim. Pra quem já viu aquele filme Hostel, que é na Europa, você pensa, meu Deus, cara, eu tô na Europa aqui, cara, os caras roubam órgão. Passa uma mulher assim estranha, para o carro pra 2 homens desconhecidos, a gente não entende nada, ela começa a falar uma língua que a gente não entende e tal. Daí ela começou a desviar da estrada e entrar pra dentro da cidade lá. E eu falei assim, cara, aquilo foi ficando nervoso, né? Eu comecei a me comunicar com os olhos, com o Romulo pra trás, né? Então, assim... Não, depois a gente pensou, a gente até conversou o quê? Pô, ela não tá entendendo nada que a gente tá falando. Aí o Rafa falou, Romulo, no primeiro sinal vermelho, eu vou abrir a porta, puxar o banco, tu já sai e a gente vai sair correndo. Ela parou no sinal vermelho, eu dei o sinal pra ele, puf, abri a porta, já pulei, o Romulo já vinha atrás. Ela, não, na benzina. Ela apontou pro posto que tava perto, tá não sei o quê. Aí ela começou a querer dar a carteira dela pra gente, dinheiro, telefone pra gente. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Aí a gente foi entender que ela tava, sei lá o que ela tava comunicando, perguntando onde é que tinha um posto mais barato, às vezes, alguma coisa assim, que ela tava procurando. Ela queria ajudar a gente. E a gente achando que ela já tava encomendando os nossos órgãos. Parece muito bom. Aí no final, aí ela parou no posto lá, e a gente pegou a gasolina, encheu, ela levou... Quando foi chegando lá, nós vimos a van, né? A van. Aí tava o carro de polícia, cara. Deu ruim com a van. Não, o carro de polícia, o que o policial fez? Ele, todo solícito, né? Ele pegou, encostou para-choque com para-choque e tava guiando o carro. Tava empurrando a van com o carro da polícia. Bem devagarinho. Eu falei, meu Deus, agora deu ruim. Agora a gente pensou, não tem guincho aqui perto, o cara tá levando assim mesmo o carro, vão ser presos. E ela viu o carro de polícia, ela ficou nervosa de novo. Aí ela parou lá atrás, fez a gente, lá na frente, fez a gente voltar andando a pé e tocou o carro. Tinha alguma coisa com a polícia. De repente, imigrante legal, alguma coisa assim, né? E aí, nós chegamos lá, tava um policial dando bronca, porque tinha acabado a gasolina, brigando com a gente, que a gente não podia... Aí a gente descobriu que não podia andar a pé na autoestrada, só de carro. Só de carro. Tal, não sei o quê. Mas o policial super gente boa, né? Super gente boa. Assim, não ele multou, que colocou não multou a missionária, não prendeu a gente. Colocou a gasolina lá na van e a gente foi embora. Mas as experiências na Itália também foram maravilhosas, né? O povo italiano ali sedento, né? E todo o pessoal ali, a gente, foi incrível, né? Foi o lugar que a gente achou mais fome de Deus. Mais fome de Deus, com certeza. Tanto que eu saí dali totalmente inclinado na altura para poder ir para Itália. Cheguei a estudar italiano 1 ano, preparamos para poder me mudar para Itália e acabamos indo para Portugal depois. Deus mudou o plano ali. Mas o nosso coração ficou totalmente voltado para aquela terra, porque nós vimos muita fome de Deus, muita necessidade espiritual mesmo. Você é missionário na Itália, você tem chamado para Itália, se você é descendente de italiano, tem possibilidade de ir para lá, ser igreja, ser luz naquele lugar. Vai. Primeiro vai lá, tenha sua experiência de curto prazo,
calcula ali umas férias, estuda italiano, né? E por aí vai. E deixa o seu coração... Porque se uma coisa que essa viagem fez, né, Romo? Com a gente, foi realmente... nos encheu de compaixão, né? De compaixão, um coração voltado para a miséria que... Fala assim, compaixão do povo europeu? Compaixão de quem não tem Jesus, meu irmão. Exato. Compaixão de quem está vivendo a vida perdida nesse mundo, que está distante de Deus, que tem fome do evangelho e não tem quem pregue para ele, né? É isso. Como ouvirão se não há quem pregue. Esse é o drama da humanidade que deveria despertar mais compaixão na igreja. Muito mais ter alguém passando fome. Porque por mais terrível que seja você olhar foto ou imagem de uma criança passando fome, se essa criança morrer de fome, ela vai encontrar do outro lado um pai amoroso que vai recebê-la nos seus braços, nos seus palácios celestiais. Entendeu? Assim, a vida é sobre a eternidade. Né? Então, assim, toda dor desse mundo, ela é passageira. Só uma dor é eterna. Então, a maior dor que deveria nos mover é a dor do como ouvirão se não há quem lhes pregue. É isso. É verdade. E, enfim, para encerrar, então, fala um pouquinho como foi a experiência lá na Alemanha, que foi onde vocês passaram mais tempo, cruzando boa parte do país aí de carro. Você não dirigia na época ainda, Não. Então, ficou mais o Rafael e o Léo ainda, né? para poder dirigir. Quem dirigiu foi o Léo, né? Ele estava com aquela carteira internacional, né? Na verdade, quem dirigia mais era o Léo, né? Ele fez uma carteira internacional, né? Que é só a tradução, na a verdade, PIT, né? né? Permissão, né? A permissão. Ele é o único que tinha. E, cara, mas foi muito bom, né? Pra mim também a experiência na Alemanha foi... aquela coisa, você não conhece o lugar, então, às vezes, tipo, eu nunca pensei... nunca tive nada em relação à Alemanha no meu coração, até ir. Né? Aí quando eu fui pra Alemanha, eu pensei assim, cara... Coloca o pé, pra todo mim, mundo. Se, assim, eu tenho um chamado pra França, né? Esse é o chamado da minha casa. Mas se falasse pra mim, Romulo, tem uma oportunidade de tu ir pra Alemanha, eu iria sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Né? Acho que pra qualquer lugar. Oportunidade assim de você ir pra Portugal. De repente tá aparecendo aqui. Sem dúvida nenhuma. Tá aparecendo aqui, olha aí. Mas a Alemanha foi uma coisa que me despertou bastante lá, assim. O povo alemão e tudo, assim, ver a história, né? O pessoal vê a Alemanha hoje, né? Principalmente o pessoal, essa juventude, né? Não conhece, às vezes, muita história, né? Porque o ensino do Brasil, infelizmente, é muito defasado, né? Mas a Alemanha é um povo muito sofrido. Só que o tanto que eles são sofridos, eles também são muito batalhadores. Sim. Porque eles conseguiram reconstruir a nação deles várias vezes. Mais de uma vez. Né? Uma das principais economias, né, da Europa ali. Então, isso mostra também muito a característica do povo. Né? Então, você vê também a reforma protestante nascendo lá. Então, Deus tem algo com a Alemanha muito forte em tocar também outras nações. Então, eu creio muito nessa questão. Né? E a gente foi com essa ideia, né, de ir parar em cidade, orar, discernir, buscar entender no espírito, né, uma estratégia para alcançar a Europa. Né? A gente viu a Alemanha muito propensa a tocar a Europa, porque muitas tendências da Europa nascem na Alemanha, né, ou surgem ali na Alemanha. Sim. Então, pensando de forma estratégica, a Alemanha é um lugar com um potencial muito grande para se desenvolver um trabalho específico lá, né? Historicamente, então, tudo que acontece na Alemanha toca o mundo, né? Tudo de bom e tudo de ruim. Né, também, né? Então é como a ideia de Paulo ir para Roma, né? Cara, se eu chegar em Roma, o evangelho vai se espalhar pelo mundo. Então, a gente tem muito essa quando se fala em missão Europa, a gente tem muito essa ideia, né? De que impactando com o evangelho a Europa, você impacta o mundo. Então, e impactando a Alemanha, você impacta a Europa. Então, é estratégico, né? Então, eu creio que a gente tinha essa coisa, a gente é muito imediatista, né? Sim. Então, a gente já queria ir para a Alemanha e tal, né? Então, a ideia de passar 14 dias na Alemanha era realmente assim, Deus nos favoreça com uma porta aqui, para que a gente possa... A ideia principal era essa, né? Enviar o Rafa, a família dele para lá. E até esse conceito, tipo assim, a gente é missionário, mas a gente é uma equipe missionária. A gente pensa em missão no coletivo. Sim. Então, a gente tem que também ter essa ideia, né? Como a gente falou, não, você pode ir às vezes só como você, de repente, não tem uma vocação, um chamado,
específico para a nação que você está indo aí para ter uma experiência, mas você tem um dom profético muito aguçado. Então você pode ir como um cooperador nessas questões, sabe? Que a gente só quer ver resultado, mas Sim, o sim. maior resultado que tem é o espiritual. Então, Sim. né? Então, para mim, a Alemanha me destravou muito nisso, né? Cara, você está indo para servir outra casa, para ir discernir algo que vai ser benéfico para outra família missionária. E isso foi fantástico para mim, né? Eu acho que uma coisa que deixou a Itália e a Alemanha mais tocante para a gente também é que, diferente dos outros países, foi os lugares onde a gente ficou mais imerso com o povo da terra mesmo. Com o povo da terra mesmo. Em geral, quando a gente vai fazer, até a ideia, parte da ideia aqui no podcast O Mundo em Português, é justamente a gente também trabalhar essa questão do fato de você ter falantes de língua portuguesa no mundo todo, né? Tanto brasileiros, tem brasileiro no mundo todo, quanto português, que também imigra, tem no mundo todo e tal. E isso acaba sendo, para muitas missões, a porta de entrada. Os brasileiros que estão nesse lugar. Não deixa de ser. E, então, assim, boa parte dos lugares onde a gente ficava mais em círculos de brasileiros. E na Itália e na Alemanha não foi assim. a gente ficou bem imerso no ciclo de alemães, né? Inclusive um jovem que era um discípulo dessa casa também, que fazia parte do nosso Ministério de Jovens aqui, 4 anos, foi discipulado aqui, que hoje é pastor, né? Hoje é pastor, hoje né? ele é o pastor principal da igreja. Hoje ele é um pastor alemão. Hoje ele é um pastor alemão. A piada não podia faltar. Piada pronta, né? Não tem jeito, né? Então, assim, era um jovem alemão que morou 6 anos no Brasil, né? 2 anos no Rio Grande do Sul, 4 anos aqui em Itajaí. E nós enviamos ele de volta para a terra dele, tivemos o privilégio de enviá-lo de volta para a terra dele. Né? Então, nós fomos lá visitá-lo, lá no sul da Alemanha. Na altura, ele não era pastor da igreja ainda, mas ele era um jovem que estava lá que servia, né? Era co-líder do Ministério de Jovens da igreja. Mas nós tivemos a oportunidade de ministrar aos jovens, de estar na cidade mesmo, no meio da igreja alemã, e fomos para outros lugares também. Né, o Samuel Kutenski, que eu já citei aqui num podcast para trás, que é um amigo nosso que é missionário lá. O encontro com o Samuel no oeste da Alemanha, incrível, top. Assim, muito mergulhado mesmo dentro da cultura, com a igreja alemã. Então, nós tivemos esse contato que o Rômulo falou, né? De ter ali o contato com o povo, com o nativo, com a fome na terra, com a necessidade ali, com a realidade dali, com o potencial dali, né? Sim. Não é só necessidade, é potencial também, né? Isso foi realmente arrebatador para nós. Top. E é isso foi aí. Muito bom. Para a gente encerrar, então, Rômulo, suas considerações finais sobre essa questão aí de você incentivar os jovens, as pessoas no geral, a ter essa experiência missionária, ainda que seja de curto prazo, né? Sim. Nós não estamos taxando aqui como ser a ideal ou a única, Sim. mas ainda que seja de curto prazo, como uma primeira experiência, considere aí. Fecha o teu argumento. As tuas experiências. O argumento é esse. Vá o quanto antes. Se conecte com quem está fazendo isso. Vá debaixo da orientação da tua liderança. Se você é adolescente, jovem, vá com a sua liderança, né, com certeza. E para estruturas que vão te dar o suporte, né, como a gente falou aqui, de várias presepadas, mas isso vai te dar uma segurança e proteção em fazer isso, e com certeza isso vai marcar a sua vida, com certeza vai marcar a sua vida, o seu ministério, a sua vida com o Senhor vai mudar também, a minha vida já estava muito mudada, né, mas mudou significativamente todo o meu relacionamento com o Senhor depois disso, né, então... eu super apoio, né? E a gente está orando aí para, se Deus quiser, a gente conseguir fazer isso com os nossos jovens aqui, ter várias experiências dessas, nossos adolescentes, e cooperar para isso, trabalhar para que isso aconteça, né? Continuar fazendo. Continuar fazendo, né? Exatamente. Realmente a galera aqui... A gente já tem feito bastante aqui no Brasil, né? Então, a gente tem essas experiências aqui no Brasil. A gente quer ter mais experiências no exterior mesmo, né? Então, a gente andou parado por causa do mundo parou, né? Então, a gente deu uma freada nos planos, mas né? o Senhor é maior que tudo isso, né? Então, vai para a missão, não tem como parar. Amém. Isso aí. Amém. Rafael?
E detalhe, né? O Rômulo foi... você tinha quanto tempo de conversão naquela época? Cara? Eu tinha 2 anos de conversão. Exatamente. Então, assim, era, além de jovem, era novo convertido, mas recém-casado. Então, assim, era o início de várias coisas, início de várias coisas. O início de várias coisas. Mas nem por isso, né, de alguém avulso, né? Alguém desconectado. Estava totalmente conectado dentro de um contexto discipulado, dentro de um contexto de igreja local. E é nisso que eu quero deixar as minhas considerações finais, né? O Romulo falou a respeito dos jovens, eu quero falar sobre pastores e famílias, igrejas locais, né? Fala assim, dê essa experiência à sua família. Às vezes nós falamos com pessoas que têm condições para poder levar a família à Disney. Fazem tudo para poder levar a família para ter uma experiência com o Mickey, com a Cinderela, né? O lugar mágico onde o mundo de fantasia se torna real. Mas não quer conectar as pessoas com o lugar, né, real, onde o mundo, né, o mundo vindouro, o mundo por vir, né, onde o evangelho, a realidade do reino se materializa, entende? Leve a sua família para essa experiência de curto prazo e missão, faça isso em família, você é pai, você tem condição. Ou você envia o seu filho, né? Exerça a paternidade não só física e espiritual na sua casa também. Envie seus filhos adolescentes, envie seus filhos jovens para uma experiência de curto prazo. Vai ser transformadora para ele, até para ele poder... mas eu não quero que meu filho seja missionário, né? Primeiro, né? Não é você que decide, mas tudo bem. É Deus. É Deus que decide. Mas, assim, mas a grande verdade é que, assim... Não se trata de fazer do seu filho um missionário, né? Ou dele desistir a carreira, mas até dele saber escolher a carreira. Nós tivemos experiências aqui de jovens que foram para a experiência de curto prazo em missão, de 20 dias, de 1 mês, e voltaram e direto para a faculdade. Mas souberam qual curso fazer. Eles encontraram sua identidade em Deus, seu propósito de vida no campo missionário. Então, assim, invista nisso. E pastores de igrejas locais... às vezes nós vemos muitos pastores, muita intriga entre igreja local e agência missionária, entre pastor e missionário. Mas um abismo, né, entre as duas. Mas deixa eu dizer uma coisa, será que nós como pastores, como igreja local, nós estamos fazendo a nossa parte para encurtar esse abismo? Porque isso foi o que nós decidimos. Nós éramos pastores locais quando nós fizemos isso. Nós levamos nossos jovens à missão. E não foi totalmente enviado para a igreja local, foi decidido em conselho. Foi levantado recurso no culto, né? Foi incentivado pela liderança. Então, assim, não foi uma viagem às maravilhosas aventuras de Rafael, Rômulo e Léo. Não, foi a missão na Europa. Foi o Mevan enviando, o Mevan na Europa. Então, assim, pastores, abracem isso, né? Para dar essa experiência. Outra, eu tive inclusive pastores locais. Falei assim, eu sou pastor, não sou missionário. Eu falo que boa parte do motivo pelo qual às vezes pastores têm intriga com apóstolos, evangelistas, com missionários, é porque ele mesmo não se deu uma experiência missionária. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu como um ministério apostólico, como um homem que sou missionário desde os 15 anos de idade, eu fui transformado pela experiência de pastoreio local. Então, assim como a experiência de pastorear, eu recomendaria todo missionário para ter uma experiência de pastoreio local. Eu não sou pastor, mas esteja pastor por um tempo. Esteja pastor, vai aprender a pastorear. Isso vai moldar a sua experiência missionária. A recíproca é verdadeira. Muito pastor não tem visão, muita igreja não tem visão local, porque o pastor nunca se deu a condição de ir pisar no campo missionário, de ir lá, ter uma experiência, você mesmo, uma experiência de curto prazo. 20 dias em missão, 1 mês em missão. Então, é isso que eu queria deixar, é uma missão mesmo para todos. A experiência missionária de curto prazo é uma missão para todos, não é só para o missionário de carreira, para a pessoa que vai fazer isso pelo resto da vida. É para todos. É isso aí. É para todos e é uma experiência rica em diversos aspectos, né? Tanto cultural, quanto espiritual, quanto de conhecimento também, né? Tem tantos jovens que fazem intercâmbio estudantil, intercâmbio cultural. O intercâmbio não tem problema, né? Mas a missão tem. Exato, como assim? Enfim, então, assim, tudo isso, essa missão de curto prazo, ela proporciona para o jovem. Então, isso é extremamente importante mesmo. Se você não tem condição de ir para a Europa, comece indo para alguma outra frente, algum outro lugar onde seja mais acessível a você e onde Deus te impulsionar. Mas é isso, gente.
passamos consideravelmente do tempo. Mas e não falamos tudo. Não falamos tudo. Nunca será falado tudo. Esse foi muito bom o bate-papo. Rômulo, obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Pela presença aí. E, Rafael, até a próxima. Gente, Deus abençoe vocês. Fique atento aí. Se você gostou, se você conhece jovens que têm esse interesse, ou se você conhece jovens que precisam quebrar essa barreira, pegue esse áudio, esse vídeo e compartilhe com eles. Pegue esse podcast, mande para eles, para que eles possam assistir e ver através de experiências reais o que ele pode vivenciar. Amém? Deus abençoe e até a próxima. Valeu.